Um dos mitos econômicos que um monte de gente usa pra todo lado sem perceber que é um mito econômico é o mito do salário de escravo do funcionário chinês. Falou, não, mas porque, olha só, lá na China eles pagam o salário de escravo. A China tem escravidão institucionalizada. O salário é tão baixo que tá todo mundo morrendo de fome. É horrível. Então, se a gente não proteger a nossa indústria, se a gente não proteger a indústria brasileira, ou americana, ou peruana, ou raio que parta, eles vão lá se mudar pra China, onde o salário é muito baixo e o seu país vai se ferrar e você não vai ter nenhuma competitividade e acabou. Ok, vivem falando isso. O problema é que o salário médio na indústria chinesa é maior que o brasileiro. O salário médio na indústria chinesa hoje é $710, no Brasil é 640 por mês. Eu aposto que você não esperava essa. Porque vivem falando, não, porque o salário de escravo chinês, porque a gente tem que ter a regulamentação do livre mercado, senão vai ter um salário de escravidão. Eu vivo ouvindo isso quando eu fiz uma palestra também sobre libertarianismo, que eu falo, não, mas é que se tiver só o livre mercado, vai todo mundo ganhar que nem um escravo, que nem na China. E eu acho isso super engraçado, porque simplesmente não é verdade, ok? Em 2002, o salário anual médio na indústria chinesa era 10 mil CNY, 10 mil yuan. O problema é que hoje é 55 mil. Então subiu 5 vezes e meia desde 2002, subiu 2 vezes e meia nos últimos 10 anos, se você quiser fazer essa conta, e o gráfico é uma explosão gigantesca por causa do capitalismo malvadão. Esse capitalismo malvadão que vai lá e aumenta a demanda por mão de obra, e daí como mão de obra é um recurso escasso, assim como qualquer outro recurso, exceto ideias, por isso que propriedade intelectual não deveria existir, como mão de obra é um recurso escasso, bom, se tem mais demanda e os chineses não estão se reproduzindo na taxa que costumavam fazer, o preço vai subir. Certo? O que não quer dizer que não existe mão de obra escrava na China. É óbvio que existe mão de obra escrava em qualquer país. Se chama pagador de impostos. Quer dizer, fora isso também existe mão de obra escrava na indústria, sim, é óbvio, sim, existem empresas que trabalham em condições de baixíssima qualidade, existem salários horríveis na China, sim, existem no mundo inteiro. Eu não tô dizendo que não, todo chinês é na verdade um milionário. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, na média, e a média tem certos problemas, mas essa história de que chinês trabalha por salário de fome, que eles ganham 10 centavos por dia, que é um mito. Era verdade 10 anos atrás. Era verdade 20 anos atrás. Era verdade. E daí o capitalismo fez o que o capitalismo faz, enriqueceu todo mundo, e as pessoas continuam usando dados de 10 ou 20 anos atrás, sem saber que o mundo mudou enquanto isso. E que tem muita gente que acredita naquele mito socialista de que os empresários vão sempre pagar um salário de fome ou levemente acima. Eles jamais vai acontecer deles pagarem um salário levemente acima. O que simplesmente não é verdade, dado os dados que a gente vê. Aí alguém vai me falar, não, mas Rafael, as condições de trabalho na China são muito ruins. Sim, se você comparar com as condições de trabalho na Noruega, ou nos Estados Unidos, ou, sei lá, em países mais em Alemanha, bom, sim, as condições de trabalho lá são ruins. Sabe onde as condições de trabalho eram ainda piores? Na China, 10 anos atrás. Sabe onde era ainda pior? Na China, 20 anos atrás. E sabe onde as condições de trabalho da China estarão melhores? Na China, daqui 10 anos, se esse processo continuar. Porque assim, sempre vai ter a galera que olha e fala, mas essa condição de trabalho é ruim. Eu faço um desafio pra você, ok? Eu quero que você vá pra alguma pessoa e pergunte, você gostaria que as suas condições de trabalho melhorassem? Eu desafio você a encontrar alguém aqui que vai chegar e falar, não, eu não quero. Tá bom assim, eu não quero que melhore. É que nem a galera que fala, não, mas tem muita gente aí que trabalha horas demais. Chega pra qualquer trabalhador e pergunta, você gostaria de trabalhar menos? Você acha que o cara vai falar, não? Aí muda a pergunta, fala, você gostaria de trabalhar 20% menos e ganhar 20% menos? O cara vai falar, não. Aí eu faço um desafio. Vá pra alguém e fale, você gostaria de trabalhar 20% a mais e ganhar 20% a mais? E você vai ver que muita gente vai falar, pera, eu preciso pensar. Eu preciso fazer umas contas aqui, vamos ver, talvez, dá pra gente fazer 10? Não sei, você vai ver pessoas falando assim. É verdade que as condições de trabalho na China não são as mais perfeitas do universo. Até porque as mais perfeitas do universo não existem. Mas elas estão melhorando ano após ano. Por causa do capitalismo malvadão. Que leva a indústria pra lá. Porque os caras têm
tinham salários baratos, salários baixos, levam as empresas pra lá, empregam os caras, e como já não tem mais tanta mão de obra... Tem 1 bilhão de chinês? Tem, mas acaba, tá? Acaba. Uma hora. E assim, tem 1 milhão de chinês, mas nem todos conseguem trabalhar na sua indústria. Depende do que você está produzindo, depende do que você está montando. Se você tem uma mão de obra um pouco mais específica, é um pouco mais complicado. Nem qualquer mão de obra, não é qualquer mão de obra que consegue ser costureira. Não é qualquer mão de obra, você precisa de uma pessoa um pouquinho mais inteligente. Não pode ser qualquer idiota. Você precisa fazer isso. E os caras vão pra lá, puxam essa mão de obra e tem que começar a oferecer condições de trabalho melhores. Tem que melhorar a condição de trabalho se você quer fazer uma coisa mais complexa do que uma costura simples. Tanto que agora você tem empresas saindo da China e indo para outros países, porque agora os salários na China são altos demais e é mais barato você ir para países como o Vietnã ou Indonésia, onde os salários são mais baixos, e colocar sua indústria lá e de lá exportar para outros países. Não sei se você sabe, mas 20% do PIB do Vietnã, diretamente, eu tô falando quando direto, é exportação para os Estados Unidos. 20%. Em cada $5 que eles produzem vai para os Estados Unidos. Depois você tem os efeitos indiretos. Quer dizer, o cara que tem a barraquinha do dogão ali na frente ou do cachorro frito. Não sei como é que é no Vietnã o negócio. E aí você vai falar, mas Rafael, eles ganham salários baixíssimos. Espera 10 anos. Espera 10 anos. E esses salários baixíssimos vão estar maiores. Aí você vai falar, mas eles ainda estão baixos. Espera mais 10 anos. Deixa o capitalismo, deixa o livre mercado entrar. Deixa o capital estrangeiro vir investir. Deixa as outras empresas irem e lá empreender. E daí você fala, mas Rafael, eu detecto um erro na sua tese. Você está querendo me dizer que o salário chinês é mais alto do que o brasileiro. Por que então as empresas não fogem pro Brasil? Bom, e a resposta tem 3 letras e se chama CLT. Se chama todos os encargos da CLT. A outra resposta pode ter 6 letras e se chamar Brasil. Porque assim, empreender no Brasil é meio que uma ideia meio burra, pra ser sincero. Dado que porque assim, se você tem que abrir uma padaria, meio que vai ter que ser no Brasil, não tem como você importar pão, né? Mas se você pode não empreender no Brasil, escolher empreender no Brasil é uma escolha estranha, convenhamos. Você meio que já tem que ter fechado toda a lista, inclusive os estãos. Eu já tenho uma empresa no Laos, agora eu acho que eu vou abrir no Brasil, é o que sobrou. Aí eu entendo, ok. Você pode falar, eu vou vender alguma coisa pro mercado de 200 milhões de pessoas. Eu entendo. Agora, eu posso produzir alguma coisa industrialmente. Eu posso ir pro Paraguai ou Brasil. Paraguai o dia inteiro. Porque o Brasil é muito regulamentado, o Brasil tem uma economia muito complexa, o Brasil tem uma justiça do trabalho que trata o empregador e o empreendedor como um bandido criminoso. A justiça, o Brasil tem um troço chamado CLT, tem todo, como a gente está vendo agora na Lava Jato, tem todo o esquema de, você quer empreender, vai ter que pagar político, e isso entra na conta. Tem todos esses custos que na China eles existem. Eu não estou falando que na China você não tem que pagar suborno, tem que. Agora, nós conseguimos, sim, ser um país pior de empreender do que a China. Parabéns por isso. Claro, eles têm um monte de infraestrutura, tem um monte de coisa lá que ajuda, tudo bem. Não vou negar aqui, o negócio ajuda. Agora, e você pode dizer, o ranking da Heritage tem vários problemas, ele tem umas coisinhas todas. Agora, se você for no ranking do Banco Mundial de facilidade de fazer negócios, você vai ver que o 4º país do mundo mais fácil para fazer valer um contrato é a China. Aposto que você não esperava essa. E eles estão lá em 79º lugar de facilidade de fazer negócios. Não é muito fácil, mas o Brasil tá lá no 120 e cacetada. É uma equação simples. Por mais que eles tenham salários mais altos, é melhor ir pra lá e empreender lá porque é mais fácil fazer negócios do que aqui no Brasil, que o salário é menor e você está no Brasil, com a justiça do trabalho brasileira. É por isso, inclusive, que empresas estão fugindo do Brasil para o Paraguai, porque a justiça do trabalho deles é mais simples, contratar alguém é mais simples, e embora o salário mínimo seja mais alto, não existem todos os encargos da CLT, e a energia é mais barata, e depois infraestrutura lá até que funciona tudo bem, na fronteira tá fácil, você opera legal, tudo bem, você vai precisar mandar as coisas de caminhão pro Brasil, não tem muito problema, você consegue fazer o negócio acontecer. Então, assim, na próxima vez que alguém falar assim, não, porque a China vai dominar o mundo, porque eles têm aquele salário de fome, escravo, porque... Desculpa, simplesmente não é verdade. Eu ouço esse argumento pra todo lado, a gente tem que proteger o nosso mercado contra o produto chinês. Não, você tem que abrir o seu mercado. Você tem que abrir
empreender dentro do seu país, porque quando você torna empreender no seu país um crime, assim como o brasileiro faz e como os Estados Unidos fez nos últimos 10 anos, só aumentou regulamentações, só aumentou impostos, enfiou Obamacare em cima, como a Europa faz, que fica dificultando a coisa, as empresas vão embora. Não tem muito jeito. A resposta é fazer o seu país mais amigável a negócios, e daí sim as empresas vão vir no seu país, empregar os cidadãos desse país e pagar salários maiores para eles, o que enriquece o país inteiro. Não é muito complexo, né?